Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023, para fornecer um segundo fluxo de atualizações e notícias do RVGCR, a essa maravilhosa comunidade existente em meu canal desde o início. Todos os novos que me conhecem diariamente, muito obrigado pela visita. É um enorme prazer compartilhar parte da minha crença com vocês aqui no meu canal. E eu tenho uma grande honra em receber todas essas pessoas diariamente, né? Sem fazer distinção de raça, credo, poder aquisitivo ou qualquer outra coisa, apenas emanando amor de uma forma inteligente. Pois eu fiquei bastante feliz de ver um comentário de um irmão, né, que eu humildemente acolho da seguinte maneira, né? O irmão comentou: "Ah, Danilo, eu acho teu conteúdo muito intelectual para pessoas inteligentes." Muito obrigado, irmão. Eu acho que hoje, se nós somos inteligentes, né, e queremos fazer a diferença e queremos ser superiores, temos que cada vez ter mais amor dentro do nosso coração e para com o próximo. Eu venho aqui dividir uma crença, né? Não só por conta do recurso do YouTube, da monetização, mas eu venho dividir uma crença com vocês, meus amigos, pois o que eu quero fazer realmente e que meu grupo se empenha em fazer realmente não são os recursos, né, que saem do YouTube ou sairiam de uma outra atividade que nós conseguiríamos. Nós temos planos de âmbito global, né, e somente com muitos recursos para fazer isso. Então, meus irmãos, o meu verdadeiro sonho, né, é colocar em prática o que eu venho desenvolvendo aí em alguns meses, conhecendo, né, de alguns projetos, e a partir daí isso começa a bater dentro do coração da gente mesmo. E essa é a minha vontade, né, que nós deixamos de conversar sobre as atualizações e partiremos para os projetos em si. Mas esse momento ainda não chegou, meus amigos. Como eu divido com vocês diariamente, eu acredito que de 2023 não passa. E acredito, né, mais ainda em todas essas últimas informações que estão saindo, que estão só aguardando praticamente essa grande entrada de ano de 2023, mas que já chegando com algumas normativas bancárias e fechando portas de bancos no mundo todo que não entraram nessas normativas. Bom, os sistemas estão se alinhando, cada vez mais está se tornando possível. Essa virada de chave planetária, histórica, né, vai acontecer. Eu tenho cada vez mais fé nisso, meus amigos, e por todos os anos, né, que estamos nessa caminhada, ainda continuo cada dia, né, com mais fé de que isso se conclua. As elites têm muito dinheiro, as famílias têm muito dinheiro, são avaliados em mais de 500 trilhões de dólares, o que está ao alcance das elites, das famílias que estão no topo desta grande pirâmide, né, meus amigos, que está sendo cada vez mais desmantelada, né, ganha nesse tabuleiro de xadrez, esses castelos de cartas estão caindo, né. Tivemos aí também, estamos tendo evidências no mundo todo. A mídia relata o que quer, pois acha que através desta pequena caixa material que é a televisão, eles vão conseguir nos corromper e deturpar a nossa realidade a fim do controle, né? Pois assegurar-se que as pessoas não estão numa prisão é mantê-las presas, né, dentro de ideologias, conceitos e religiões, e é isso que nós vemos hoje em dia. E haverá um momento em que todas essas máscaras cairão, e como eu disse para vocês e volto a dizer, amigos, o único capaz de reestruturar, né, a matéria de todo este universo, né, é o nosso Senhor Jesus Cristo,
dentro de um governo espiritual para todas as nações. E isso vai ocorrer aqui para nós, meus amigos. Eu acredito que a partir daí veremos, né, momentos dos quais nem imaginamos. E algumas coisas eu coloco em confronto, né, em algumas coisas que eu acreditava, mas com muita busca e leitura, né, meus amigos, e pedindo compreensão, nós conseguimos cada vez mais uma resposta, né, que nos conforte e que seja, que preencha, né, esse vazio que nós temos às vezes. E isso é preenchido com o Espírito Santo, né? Não há outro, meus amigos. Sendo assim, irmãos, com essa grande fé para 2023, a quem acredita, a quem resolveu, né, continuar acreditando nisso, e quem resolve todos os dias, né, estar buscando informações, assim como eu, a conversa do lado bancário é que iniciaremos os resgates a partir de hoje. Também pode ser a partir de terça-feira, 3 de janeiro. O Iraque estará reabrindo seus bancos a partir de amanhã. Foi relatado por várias fontes em lugares diferentes que perguntaram aos seus bancos se eles já estavam trocando dinar. Foram informados de que a taxa de contrato estará disponível amanhã, terça-feira. Um banco era o Wells Fargo e o outro era o Chase Bank. Isso confirma muitas bases do que estamos ouvindo dos bancos. Conversei com contatos no HSBC, no Chase Bank. Vários contatos bancários estão ouvindo exatamente a mesma coisa. Outros também receberam a confirmação de que o Tier 4B, a grande Internet Group, será notificada já a partir de hoje, segunda-feira, 2 de janeiro, e terça-feira, 3 de janeiro, antes do meio-dia, com trocas começando na terça à tarde. Vários fornecedores da inteligência estão dizendo que tudo no Global Currency Reset foi programado para acontecer após 1º de janeiro de 2023, quando o Basileia 4 atinge, junto com o QFS, todos os requisitos bancários. Os cidadãos iraquianos continuam comemorando sua reavaliação de acordo com vários anúncios de notícias. Está começando. Acreditamos que as últimas movimentações saíram logo após o Natal, no dia 26 de dezembro. Muitos beneficiários receberam aumentos significativos de informações. Ontem começou o ano do Jubileu de Ouro em todo o mundo. O objetivo era ter todas as moedas do mundo trocando uma com as outras, até março de 2023. Uma situação que deve durar ao menos 5 anos. Sabemos também que o Comitê de Basileia sobre a Supervisão Bancária, Comitê de Basileia ou BCBS, finalizou um padrão para os bancos monitorarem e gerenciarem sua exposição a ativos criptográficos, o padrão cripto. Este novo padrão bancário entra em vigor imediatamente. Ele será conhecido como The Crypto Standard. Este padrão, no final do ano, recebeu luz verde para avançar na nova economia digital do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. No dia 30 de dezembro, o Citibank é apenas um dos muitos bancos que se prepararam para 1º de janeiro de 2023, quando as novas configurações entram em ação. Se você observar nos links fornecidos, verá as datas da avaliação de todos os meses. Isso é real, meus amigos. O mandato 100% ouro está apenas há alguns dias. Os bancos centrais de todo o mundo estão prestes a acelerar o processo
de desvalorização de suas moedas. Isso aumentará os preços do mercado de commodities e fará a transição para uma economia baseada no metal. É por isso que estamos testemunhando muitos tokens neste momento, começando a tokenizar ouro e prata. O que está acontecendo na moeda digital logo acontecerá no papel moeda por meio de uma intervenção monetária. Os gastos do consumidor estão atingindo mínimos históricos. Lembre-se, isso é 70% do mercado. A saída é aumentar o poder de compra. Quando os mercados forem para valores reais, veremos uma reviravolta na economia global, e o caminho para o ouro terá apenas começado. As exposições à criptomoeda ainda são limitadas a 1% do capital de nível 1, com novos relaxamentos significativos para cobertura. Pode exceder 1%, mas não deve exceder 2%. Os testes para a avaliação de stablecoins de baixo risco foram alterados. Agora é uma combinação de risco de resgate e supervisão regulatória, mas vai evoluir. Como vocês podem ver, devido à complexidade da economia digital, estamos caminhando para um sistema bancário de código aberto que permite alterações conforme necessário. Estamos sendo informados que o setor digital do sistema bancário global foi publicado e está pronto para adoção e implementação legislativa. Os centros de resgate estão realizando teleconferências com o Tesouro dos Estados Unidos da América e os bancos envolvidos no resgate. Os centros de redenção aguardam uma ligação do Tesouro dos Estados Unidos nos próximos 2 dias. O nível 4B está procurando receber todas as informações para agendar os compromissos a partir de quarta ou quinta-feira e começar esses compromissos a partir daí. Um Paymasters de títulos já foi contatado hoje por um vendedor de títulos, que recebeu e-mails informando-os de seu banco para estarem prontos para o código de ativação dentro de 48 horas, a partir do meio-dia de amanhã, terça-feira, que eu coloque essa notificação até quinta-feira. O chefe do Comitê de Resgate e Redenção, Charlie Ward, diz que começaremos nas datas na próxima quinta-feira. Há milhares de e-mails no servidor de Wells Fargo que serão disparados. Estes e-mails contêm informações sobre como fazer a troca, bem como os números para que você possa entrar em contato. Teremos horas para marcar nossos encontros. Ao entrar em contato com o centro de reembolso, você receberá códigos para a moeda que possui, fornecerá o CEP onde você mora, onde trabalha ou para o local que deseja trocar. Os titulares do ZIM serão redirecionados de sua camada para uma pessoa no centro de resgate, onde resgatarão o ZIM. Você pode estar trabalhando em sua troca com a mesma pessoa para quem ligou. Existem alguns locais nos Estados Unidos que farão as trocas, como os Redemption Centers. O Tier 4B continua recebendo informações a partir de hoje, segunda-feira, 2 de janeiro. Muitas delas começaram a sair na parte da tarde após o meio-dia. E também teremos notificações até amanhã antes do meio-dia. Acreditamos que eles concluíram o primeiro grupo do nível 4B, com a confirmação de que essas trocas começarão a partir de 3 de janeiro à tarde. Vários fornecedores dizem que tudo está programado para ocorrer bem, e o QFS, junto com a redefinição de moeda global, Basileia IV, tudo junto. O Banco Central do Iraque congelou contas e impediu quaisquer saques ou depósitos até
hoje, 2 de janeiro de 2023. Ainda estou ouvindo grandes coisas sobre sendo esses nossos últimos dias, os últimos dias que passaremos nesta situação ruim. Ninguém sabe ao certo, mas a conversa é excepcionalmente boa. Há rumores se espalhando. Talvez seja um lançamento lento. Nós ouvimos muitas histórias a partir de hoje, estamos ouvindo muito mais, estamos chegando perto de saber que eles estão avançando rapidamente. Os iraquianos parecem estar comemorando de acordo com comunicados de imprensa. Diz que começou no último dia 25 de dezembro. Todas as moedas do mundo serão equivalentes ao dólar americano em meados de março. Não sei quem anunciará, mas Charlie Ward pode ter uma noção disso. Muitas dessas comunicações nos virão, até sobre energia gratuita, não será muito longe. Torres de telefonia em todo o mundo já estão sendo atualizadas para isso. Bom, meus amigos, estamos diante de muitas situações, né, que, após esse início de 2023, estão começando a se mostrar cada vez mais evidentes também. Eu continuo muito crente, né, meus amigos, em todas essas situações. Acredito que nós, meus amigos, precisamos mensurar bastante dessas coisas e dessas compreensões. Seu Gregório, seu Gregório voltou aqui, né, meus amigos, o bichano voltou para dar um boa noite para vocês, né? Esse é um gato muito querido, seu Gregório, viu? Ai, ai. Como eu dizia, né, meus amigos, nós temos que mensurar tudo isso, né, e compreender. Muitos estão numa zona de desconforto nesse momento, eu compreendo, não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. E tenho compaixão, misericórdia também, é que nesse momento a gente não pode fazer nada, né? A não ser orar, isso nós podemos, né? No âmbito espiritual dessas ações, nós podemos orar, né? E pedir a Deus resiliência, compreensão e que Ele faça, né, essa libertação acontecer, porque muitos desses detentores, dessas pessoas que são envolvidas, têm muitos projetos para com o mundo todo, e isso é muito bonito, né? Se tivéssemos recursos para fazer isso, isso seria uma etapa de evolução, cura para a humanidade, e eu acredito que nós faremos parte disso, sim, com certeza. Meus amigos, eu faço votos cada vez mais, né, que esse seja um ano de muitas bênçãos, que Deus possa, né, distribuir bênçãos às pessoas que necessitam, porque nem tudo é dinheiro, né, meus amigos? Nesse atual momento, a saúde é uma coisa muito melhor do que dinheiro, né, meus amigos? Porque de que adianta o dinheiro se você não tiver saúde, não é mesmo? Então, a saúde é muito melhor. Vamos orar pela nossa saúde, termos forças, continuar firmes, né? E que essas situações do mundo possam se resolver para trazer um alívio não só para nós, mas como para todos aqui, né, que estão sendo feitos praticamente de escravos, né, na África, mais ações de várias coisas. É que a mídia não relata nada disso, né, porque quem quer saber dos irmãos que estão sendo feitos de escravos lá na África, né? Quem quer saber das mulheres que estão sendo oprimidas lá no Oriente Médio, né, meus amigos? Quem quer saber, né? Muitos poucos querem saber, mas o povo quer saber, né, da cerimônia de posse, né, da morte do Pelé, da morte do Papa, né, gente, com respeito, né, a todos, mas há situações, né, que merecem muito mais dos minutos de nosso silêncio, há situações que merecem horas, dias de nosso silêncio e mais horas e horas de nossa ação, né? Mas é pedindo a Deus muita misericórdia, né, amigos, e compreensão, né, inteligência para agir da melhor maneira,
que nós vamos vivendo, né? Pois somos todos filhos, irmãos de uma mesma fonte criadora, né? Somos todos irmãos, eu penso assim. Então temos que ter compadecência, empatia, se colocar no lugar do próximo, meus amigos, entender o problema do próximo sem julgar, né? Sem ter preconceitos ou outras coisas, entender a fé do próximo sem julgar, a crença sem julgar, né? Eu procuro fazer isso, não me arrependo de fazer isso, não me arrependo de perdoar, não me arrependo de liberar todas as mágoas que tinha no coração para liberar o perdão excessivo da alma e o espírito, né? Enxergar realmente as pessoas como alma e dessa forma, irmão, sendo cada dia mais incisivo em nossas atitudes, com muito amor, carinho, tentando fazer o bem. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? E principalmente cuidar desse planeta, desses animais maravilhosos, né? Porque eu amo os animais. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de fazer algo por eles, pelos idosos, né? Que não são nem um pouco bem tratados aqui dentro do nosso país e nem fora do nosso país, né, amigos? Não têm direito a muitas coisas, às vezes são obrigados a viver sem o amparo de uma pessoa que poderia os ajudar, né? Então, eu tenho um foco, né, e um desejo no meu coração, pelo menos, de agir nessa parte, né? E que é só, né, um humilde desejo, né, que nós aguardamos quando tiver recurso, né, colocar isso em prática e arrepiar o caneco. Né? Bom, meus amigos, é o que eu gostaria de trazer hoje, nesse restinho de segunda-feira. Muito obrigado pela companhia, pela visita. É uma verdadeira honra, eu sempre digo, não é demagogia, é reciprocidade. Muito obrigado, meus amigos. Continuem se inscrevendo, deixando o like. Ainda nós não recebemos, então o irmão precisa aqui de cada vez mais inscrições, mais like, mais visualização, né? E que as pessoas possam conhecer esses assuntos como eu conheço, continuar tendo fé num mundo melhor, positividade, né? Otimismo, esperança, amor, tudo isso, né, meus amigos? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Eu volto amanhã com novidades na terça-feira. Que todos possam ter um bom restinho de segunda-feira também e uma terça-feira abençoada em nome do nosso Senhor Jesus, cheio de paz, honra, glória e muita prosperidade nesse ano que se inicia. Até amanhã, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.